Durante esse período que antecede esse julgamento colegiado, vamos repetir, é importante essa frase, marque bem, muita coisa está se falando, mas existem coisas absurdas. E quando o absurdo parte de algum leigo, a gente pode até entender. Mas um absurdo partindo de uma senadora da República, ela pode estar, inclusive, incorrendo em falta de ética. Eu me refiro à senadora Gleisi Hoffmann, daí do Paraná. A Gleisi chegou a dizer que, palavras textuais dela, para prender Lula vai ter que matar gente. Ah, isso não vai. Ninguém acredita também. Não, para prender o Lula, vou lhe dizer, para prender o Lula vai ter que prender muita gente, mas mais do que isso, vai ter que matar gente. Aí vai ter que matar. Como pode uma senadora da República desafiar desta maneira o Poder Judiciário? Como pode a irresponsabilidade de uma senadora da República, um termo desta violência, uma incitação à violência, será que ela não sabe que isso também é crime? Ela está incitando. Isso não tem que ser julgado pela Comissão de Ética do Senado. Não é o comportamento de uma senadora. Não é o comportamento de nenhum político, nenhuma pessoa, na realidade. Pode haver discordância de opiniões, divergências, mas nunca a ponto de se incitar a violência. Mais do que isso, incitar a morte, vai ter que matar a gente. Veja que absurdo isso. Será que ela perdeu totalmente a compostura que já não tinha muita? Mas em contrapartida a uma Gleisi Hoffmann, nós destacamos aqui, eu vou pedir a Juliana que coloque, por favor, um trecho de um depoimento da senadora Ana Amélia. Essa sim, ponderada, dentro dos limites. Solta aí, Juliana. Quero agora voltar a falar sobre o que aqui foi dito há pouco por uma senadora. O partido não aceitará uma condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex. Mas como? Desafiar a justiça? Não cumprir uma sentença judicial? É isso que querem? É isso que querem? Se fosse atendido o desejo da parlamentar, hoje mesmo o Supremo Tribunal Federal deveria fechar as portas, a Justiça Federal deveria fechar as portas, a Procuradoria da República fechar as portas. Ou, se não fechassem todas essas instituições, pelo menos que o Poder Judiciário da Suprema Corte fosse aquela corte servil que existe na Venezuela. Ou o Ministério Público, agora não tão servil, porque uma mulher levantou a voz na Venezuela, também fosse servil ao governo de plantão. Ou a justiça de outras instâncias também são servis ao governo da Venezuela. Não é esta a democracia, não é esta a sociedade, não é esse o Estado de Direito que nós queremos. Um Estado unilateral. Nós queremos um Estado plural, um Estado de democracia de fato e de direito. Temos gravíssimos problemas, a crise política, a crise moral, a crise ética, vários parlamentares, várias autoridades do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, também têm que pagar a conta. Mas não se pode vir aqui na tribuna querer dizer e desafiar o Poder Judiciário às decisões que a Justiça toma. E também esse governo que está em frangalhos, do ponto de vista da sua credibilidade, precisa responder, como ex-presidente da República, como a ex-presidente, perante a Justiça. Nós estamos num Estado democrático de direito, perante a Justiça, e não adianta reclamar, se considerar inocente. Por que que apenas o Deltan Dallagnol é citado aqui como o procurador que faz palestras? Pelo menos este jovem procurador, ele cobra as palestras e a maior parte do dinheiro que arrecada distribui a instituições de caridade. As outras palestras de um ex-presidente da República, de um líder partidário, o dinheiro recebido de palestras que nenhuma imagem do YouTube ou do Facebook registra essas palestras.
Elas tinham o interesse de fazer lobby para determinados grupos empresariais, muitos dos quais os seus dirigentes estão ainda presos, encarcerados, porque estão envolvidos na Operação Lava Jato. Se dependesse da vontade de alguns líderes do partido que deixou o governo, o juiz Sérgio Moro não existiria. A Procuradoria da República não existiria. E muito menos os juízes do Supremo Tribunal Federal que tiverem a ousadia de condenar ou confirmar alguma sentença condenatória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como se ele fosse um deus, fosse um ídolo inatacável, uma figura imortal, inatacável, que ninguém pode tocar, falar ou dizer alguma coisa. E mais grave ainda, incitar a população brasileira, porque se o presidente, o ex-presidente Lula for condenado, nós iremos à rua para fazer uma guerra civil no país. Foi só isso que fizeram, que disseram. Espero que seja isso apenas uma questão de retórica ou fanfarronice de quem não quer reconhecer a realidade. Porque nós não gostamos de uma decisão, de uma sentença judicial, nós vamos nos rebelar contra a decisão judicial. Temos as instâncias superiores, se for numa instância inferior, ir à instância superior, a segunda, a terceira, a última instância, para recorrer à justiça. É simples assim. Agora, fazer o que estão fazendo, tripudiando sobre o judiciário, tripudiando sobre o juiz Sérgio Moro, como se ele não estivesse cumprindo com o seu dever, convenhamos que é abusar da inteligência da sociedade brasileira, ou pelo menos daquelas pessoas que de bom senso e de alguma racionalidade estão pensando no Brasil, que Brasil nós estamos vivendo. Já estamos de volta e foi bastante rápido, como vocês puderam observar. Mas vejam, a diferença de uma senadora e de outra. Veja o que disse a Gleisi Hoffmann e o que disse a ponderada senadora pelo Rio Grande do Sul, a senadora Ana Amélia. Não é? É um comportamento chulo, um comportamento horroroso, palavras beirando, em determinado momento, o baixo calão. Quer dizer, isso não pode acontecer numa república que se diga pelo menos razoável. Mas eu gostaria de colocar também algumas perguntas, algumas coisas. Lula poderá ser preso? Lula poderá aguardar em liberdade? Eu vou dizer para vocês, e muito pouca gente está comentando nesse sentido, ele pode sim ser preso. Dependendo do comportamento do tribunal, ele poderá ser preso. Porque há uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que a confirmação de uma sentença por um órgão colegiado, no caso, deve ser preso o réu. Isso foi decidido algum tempo atrás, diante do grande clamor público, porque o sujeito condenado ficava apelando, ficava 20 anos apelando e não ia para a cadeia. Isso gerava, então, um sentido de impunidade. Exatamente socorrendo essa situação que o tribunal deu essa decisão. E ela é perfeitamente viável, ela está absolutamente dentro da lei. Agora, a lei, o processo penal, realmente diz que, ainda que condenado em primeira e segunda, até decisão do tribunal, poderá ficar em liberdade. Essas duas hipóteses poderão ocorrer. Agora, muita gente pergunta assim, Lula poderá ser candidato se vier a ser? Pode. Legalmente ele pode. Dependendo de uma confirmação a posteriori. Então vai ser aquela eleição em que ele vai ficar seguro na brocha sem escada, até que haja uma decisão final. E ainda que a hipótese que não vingará venha a ser eleito, fica sujeito à decisão. Então isso atrapalha em muito politicamente o ex-presidente. Eu tinha separado algumas coisas da condenação do presidente Lula, e muita gente me pergunta, agora há pouco me perguntaram, e eu já respondi,
que há um clamor, e por parte do PT existe a chamada politização da decisão do juiz Sérgio Moro. Eles estão politizando, convocando entidades, movimentos sem terra, movimento isso, movimento aquilo, para fazer uma pressão sobre o judiciário lá do Rio Grande do Sul. E estão politizando a coisa. E, na minha opinião, de repente, pode não acontecer nada. Pode não acontecer nada. Vai ser difícil? Vai. Uma outra coisa que muita gente pergunta, Lula informou que vai viajar para a África. Antes do julgamento? É isso? Ninguém confirma. Depois do julgamento, ele pode ficar impedido de sair do país. Antes do julgamento, horas antes do julgamento, pode ser uma manobra de fuga. Ele já avisou que vai viajar para a África. Ele marcou a data de 26, ou seria então 2 dias depois do julgamento, tá? E voltaria no dia 29. Normalmente, quando confirmado em segunda instância, a primeira coisa que o judiciário faz é recolher o passaporte, evitando que a pessoa deixe o país. Bem, esses são os assuntos do momento no Brasil. Só se fala nisso, e é legítimo que seja. Só se pensa nessa hipótese da condenação, mas alguns chegam ao exagero. E, ao encerrar o nosso programa, um comentário muito interessante. Vocês lembram do Paulo Okamoto? É um amigo do Lula de muitos e muitos anos. O Okamoto chegou ao extremo e deu a seguinte declaração. Paulo Okamoto, anotem. Se o Lula for condenado, eu vou morrer do coração. Imediatamente eu lembrei do Macarrão. Vocês se lembram? Aquele super amigo do goleiro Bruno acusado de ter matado a namorada, ele tatuou nas costas amor, eterno amor. Olha, amor verdadeiro. Será que o Paulo Okamoto tatuou alguma coisa nas costas? Essa tatuagem pode ser comprometedora. Bem, estava pensando uma coisa, e é muito importante que as pessoas saibam. Ninguém gostaria de viver esse momento que o Brasil vive. Há mais de 20 anos atrás, o senhor Lula representava uma esperança. O senhor Lula era o antídoto dos Sarneys da vida. No entanto, ele e o seu partido desiludiram milhões e milhões de pessoas no momento em que ele se cercou de José Sarney, de Michel Temer e outros mais. A maioria, até o Collor, que ele falou tanto na campanha, lembram-se? Houve, assim, uma escalada nacional de descrédito. De repente vem agora a corrupção deslavada. Ainda ontem, depois, o ex-presidente da Petrobras, que foi levado para o cargo pela Dilma para sanear a Petrobras. Ele que foi o que mais roubou, indicação do PT. Então não é que a gente esteja politizando esse momento. Nada disso. Eu, particularmente, me alinhei, eu e a minha mulher, àqueles que tinham esperança no Lula, há 20 anos atrás. No entanto, todos nos decepcionamos. A verdade é essa. Bem, mas esse programa é de notícia, não de comentário, e nem de exteriorizar o que eu estou sentindo. Mas chega agora uma notícia
de que 600 PMs da capital que estavam no litoral gaúcho foram pedidos de volta. O policiamento vai ser fantástico. Em política, como no esporte, como na religião, não podemos nos considerar inimigos. Adversários, sim, tanto no futebol quanto na política. Eu acho que deve pairar o bom senso. Seja lá qual for o resultado, qual seja ou venha a ser o resultado do tribunal, não devemos seguir o conselho de Gleisi Hoffmann. Nós devemos acatar, porque decisão judicial, principalmente a colegiada, não se discute, se cumpre. Tem um VT aí, Juliana? Vamos lá, então. Para denunciar esse processo de perseguição ao presidente Lula, que nós não vamos aceitar que ele seja condenado. E Lula vai continuar candidato a presidente. Mas todo mundo quer fazer arte em defesa do Lula. Vamos ter os comitês. E no dia 25, a Executiva Nacional do PT, numa reunião ampliada em São Paulo, estará fazendo um ato político reafirmando a candidatura do presidente Lula. Então saibam que Lula é candidato a presidente do Brasil. E é candidato não do PT, é de parcela expressiva do povo brasileiro. Cabe ao Partido dos Trabalhadores, da qual ele é filiado, viabilizar essa candidatura, protegê-lo e dar condições dele fazer a discussão com o povo brasileiro. Pois então, nós começamos mais cedo a luta política. Cutucaram a onça com vara curta. Eles acharam que marcando para o dia 24, eles iam criar um fato para nos encantoar. Eles não sabem que nós somos um bicho que quando está encantoado avança. E avança com garra e com força. Então se eles querem lutar, nós sabemos lutar. E isso nos deu força, nos deu mobilização para a gente estar em todos os estados de forma organizada. Portanto, companheiros e companheiras, a partir do dia 24, a partir de hoje, mas principalmente do dia 24, é luta cerrada. E nós não vamos reconhecer, se tiver a condenação do presidente Lula, que nós temos um Estado democrático de direito no Brasil. Nós não vamos reconhecer a normalidade institucional. E nós não vamos reconhecer que tem democracia nesse país. Nós vamos lutar com todos os instrumentos que nós tivermos para defender o povo brasileiro. Porque nós não vamos ficar de braços cruzados, não, vendo a elite desse país retirar direitos, empobrecer o povo brasileiro, atentar contra a democracia e achar que nós estamos numa normalidade. Nós não estaremos. É luta constante. Nós teremos atos todas as semanas, em todos os lugares do Brasil, e nós não sossegaremos. E que eles não ousem atentar contra o processo eleitoral brasileiro, porque nós vamos ter um mundo de olho aqui. E esse golpe de quinta categoria não vai se concretizar. E nós vamos, de novo, voltar a governar esse país com as forças democráticas, em nome do povo brasileiro, em nome da liberdade, em nome da democracia. Viva Lula e viva a nossa luta! No encerramento desse programa, eu queria desejar que nada de mal aconteça a nenhum dos lados. A nenhum dos lados. Que não haja o confronto. Isso já está superado na história da humanidade. Vamos encarar com paciência, seja lá qual for, ou que venha a ser o resultado. Mas chega agora uma notícia que eu tenho que passar a vocês. Pode ser fofoca, nesses instantes que antecedem o julgamento, surge de tudo, tem fantasia de ambos os lados. O Lula já despachou assessores dele, porque o ex-presidente da República tem direito a ficar com 4 assessores, uma coisa assim. Segurança, motorista, carro, tudo isso tem direito o ex-presidente. Mas ele despachou assessores e já teria sido isso publicado no Diário Oficial. Foi publicado no Diário Oficial do dia 15. Ele despachou assessores para Etiópia. Dizem os fofoqueiros que é o primeiro passo, conforme o resultado do julgamento, ele vai pedir asilo político na Etiópia. Meus amigos, muito obrigado uma vez mais pela sua atenção, pela sua paciência. Nós estamos fazendo praticamente uma edição extra do nosso programa.
vocês nos perdoem alguma possível falha aí, porque nós estamos deslocados do nosso estúdio habitual, estamos próximo ao julgamento, eu já estou com a minha mochila pronta, vamos caminhando para o Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e até sábado, se Deus quiser, às 19h30. Brasil Verdade. Até lá.